Tudo bem, Saulo? Bom dia. O que você preparou para hoje para a gente aqui do Câmera Mais? Olá, bom dia, Luana. Olá, bom dia para você, telespectador que está nos assistindo. Fala Profissional. Hoje eu trouxe um assunto forte, um assunto importante. Hoje a gente vai começar a entrar no campo das crenças, que é uma aventura da inteligência emocional. Conforme a gente se aprofunda na inteligência emocional, é inevitável que a gente fale de crenças. E as crenças, elas são muito importantes, porque você, telespectador, que está nos assistindo, se você parar para refletir, olhar para os seus resultados de hoje, eles são frutos da sua crença. Mas, Saulo, o que são crenças, então? As crenças, elas são como se fosse uma programação que cada ser humano tem dentro da gente mesmo, dentro do nosso cérebro, dentro do nosso sentimento, que fazem com que a gente molde a realidade. Então, existem crenças que são crenças limitantes, que são crenças que às vezes limitam o desempenho do ser humano em alguns campos de vida. Ao mesmo tempo, existem crenças que são crenças que te impulsionam, que eles estão lá no seu programa, que fazem com que você molde a sua realidade positivamente também. Então, vou pedir para a produção colocar um card para que a gente possa ter também uma explicação mais científica, por exemplo, olha, do Paulo Vieira, da Febracis, presidente da Febracis, que é a maior empresa hoje especialista nesse assunto de inteligência emocional. Ele diz que é uma programação mental, quer dizer, ele comprova isso cientificamente através de alguns estudos, né? Quer dizer, conexão de milhares de neurônios que se conectam, e eles trazem aprendizados, né? Para você que gosta, que precisa dessa explicação um pouco mais científica, para você que às vezes precisa de gosta ou atende mais uma explicação um pouco mais espiritualizada, por exemplo, né? Eu tenho uma frase da Regina Tavares bem interessante que diz que o universo, ele diz sim para tudo que eu acredito, quer dizer, ele diz sim para todas as nossas crenças. Então, a nossa conversa de hoje é para a gente começar a entender um pouquinho dessas crenças, entendeu? E como é que essas crenças, elas são formadas? Como é que a crença do ser humano ela é formada? Ela é formada através de memórias que têm significados, que geram sentimentos, ou ela é formada por alguma coisa que impactou muito o ser humano em alguma fase da vida, ou ela é formada por aquelas coisas que a gente já ouviu muito na nossa casa, ou na escola, ou na sociedade, porque existem crenças que são crenças enraizadas na sociedade. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, uma crença financeira, que muita gente fala, o dinheiro é sujo. Isso aí é uma crença financeira. O que está por detrás dessa frase, o dinheiro é sujo? Você repete essa frase? E se você não repete, de repente talvez essa frase não seja uma frase que você repete muito, mas como é que é a sua lida com o dinheiro? Quando você recebe, você já gasta ou você guarda? Você junta, você investe? Como é que é a sua relação? Porque a sua ligação com o dinheiro, a forma como você trata o dinheiro, por exemplo, ela é um reflexo das suas crenças financeiras. Dinheiro não nasce em árvore, também é uma outra crença. Ah, mas isso é só uma frase, realmente o dinheiro não nasce em árvore. O que está por detrás dessa frase? Um esforço, que às vezes não é possível ganhar dinheiro sem ter que suar muito. Isso às vezes é uma crença limitante. Dinheiro nasce em árvore, sim. Se a gente for parar para pensar, até de uma forma mais assim material, de uma árvore nascem umas frutas, essas frutas elas são vendidas no mercado, elas geram dinheiro. Então por que dinheiro não nasce em árvore? Nasce em árvore, sim. É possível também a gente plantar uma árvore que pode ser uma empresa que dê frutos financeiros também para a gente. Isso também é possível. Então são essas crenças que são formadas durante o que as experiências repetitivas, as falas, que é importante você, profissional, começar a entender quais são as suas crenças, porque as crenças, elas são autorrealizáveis. O que isso significa? Que toda crença que você tem, ela se realiza porque é o que você crê. Então você vai fazer por onde, conscientemente ou inconscientemente, que as suas crenças, elas se realizam, tá bom? Então eu vou dar um exemplo aqui hoje de algumas crenças de capacidade que são bem interessantes. No marketing digital, que é um assunto hoje já bem no cotidiano de todo empresário, né? Tem muita gente que vende cursos online. E para a pessoa vender o primeiro curso online dele, tem gente que não acredita na venda de um curso online. Ela não crê que aquilo é possível. Eu vou criar uma capacitação, eu vou criar alguma coisa online, eu vou ganhar dinheiro com isso. Tem gente que não acredita, até
vender o primeiro curso. É por isso que tem até um treinamento bem legal do Érico Rocha, né? Que ele ensina a primeira pessoa a vender o primeiro curso. Por quê? Que é o lançamento de semente. Porque a partir da venda daquele primeiro curso, se estabelece a crença de que aquilo é possível. Então, dali para frente, a pessoa começa também a desenvolver, a ver que é possível também ganhar dinheiro com marketing digital. No marketing de rede, é a mesma coisa. No network marketing é a mesma coisa. Às vezes, a pessoa ela não acredita que ela é capaz de vender um determinado produto. Mas se você se esforçar o suficiente e, por exemplo, falar para si mesmo que você é capaz, você vai vender o seu primeiro produto. E quando você vende o seu primeiro produto, ali já nasceu aquela crença, já se estabeleceu aquela crença de que aquilo é possível. E tudo muda. Isso eu vi acontecer na minha carreira diversas vezes com venda de carro. Eu era um que às vezes eu achava que talvez eu não conseguisse vender o meu primeiro carro. Quando eu vendi um, eu comecei a vender um por semana e minhas metas foram crescendo também. De repente eu comecei a ver que era possível vender 10, vender 12, vender 15. Então isso é um exemplo, por exemplo, de crenças de capacidade, né? Que é um tipo de crença que também, todas as crenças elas podem ser remodeladas, né? Então, hoje a gente vai falar dessa crença de capacidade, que é possível você remodelar, por exemplo, uma crença de capacidade que abre todo um novo campo para você de possibilidades, né? De possibilidade. Isso é muito interessante, mas é um assunto profundo, porque também existem as crenças de merecimento, né? Às vezes a pessoa ela tem aquela crença que ela pode, mas será que ela tem a crença que ela merece? Então você vê como tem muita coisa. Será que ela tem a crença da identidade, que ela é a pessoa certa para determinado assunto? Então, é um assunto bem interessante. Hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho desse assunto para despertar o seu interesse em estudar, em procurar conhecer as suas crenças, porque é um trabalho de autoconhecimento, entender o que existe aqui na sua cuca, para começar a fazer aquele trabalho de remodelar as crenças. Então tem diversos vídeos na internet, no YouTube. Eu tenho alguns vídeos também que eu falo de inteligência emocional. Te convido para assistir no YouTube do Fala Profissional. Então a minha dica, digamos assim, para você hoje é comece a estudar. Assista alguns vídeos do Paulo Vieira, que é um especialista, por exemplo, no YouTube a respeito desse assunto, porque na próxima segunda-feira eu vou trazer aqui algumas dicas de como você pode começar a reprogramar algumas crenças que você tem depois de você ter identificado, como você pode reprogramar algumas crenças que você tem para que você modele a sua realidade de uma forma melhor, mais próspera, ter crenças de sabedoria, de inteligência, crenças financeiras positivas, porque isso é tão importante quanto você saber fazer um bom plano de negócio, um bom planejamento estratégico, é você cuidar disso aqui, olha, das suas crenças. Então, esse é meu 1% de hoje, essas são as dicas do Fala Profissional de hoje. Tá então, né? E dicas valiosas, inclusive, também no Instagram dele, @tasso.saulo, ou no YouTube, no canal Fala Profissional. Tá aí, esse foi o quadro Fala Profissional. Semana que vem tem mais.